Olá pessoal, bom dia, sejam todos bem-vindos ao primeiro vídeo desta segunda-feira. Espero que todos tenham tido um final de semana abençoado e olha, a semana começou fervendo. Vou trazer para vocês duas declarações bombásticas aqui. Uma do Ciro Gomes e outra do Sérgio Etchegóin, general, ex-ministro-chefe do GSI durante o governo Michel Temer. Se a imprensa investigar isso aí, vai abalar as estruturas de Brasília. Agora, a gente sabe como é que a imprensa funciona, né? Vou trazer os áudios aqui para vocês. Antes disso, outras notícias, a primeira é essa no canto da tela, recorde de liberação de valores para arrecadação, né, para captação da Lei Rouanet, 16 bilhões e meio de reais em 2023, primeiro ano de desgoverno do cachaceiro do Brasil. Gente, 16 bilhões e meio de reais é muita grana, o recorde anterior era de 10 bilhões e 700 milhões no governo Dilma. Importante salientar que não necessariamente toda essa grana foi captada, né? Os projetos foram liberados para captar esse valor no total, todos os projetos. Só que o mercado está retraído, né? A economia está colapsando e as empresas perceberam já que se associar, né, a artistas através de Lei Rouanet, leis de incentivo à cultura, não traz muito retorno. Então, provavelmente o valor captado foi muito abaixo disso. Mas é isso que o governo pode fazer, né? A promessa deve ter sido essa, ó, vamos liberar geral aí para captação, aí vocês se viram para arrumar a grana. Como funciona a Lei Rouanet? São impostos que as empresas deixam de pagar para o Estado e pegam esse dinheiro e investem em projetos. A ideia original era muito boa, né? Você permitir que artistas desconhecidos, novos, mostrassem o seu trabalho. Só que aí, né, veio o PT e mudou a coisa toda, e aí os artistas famosos, né, os porquinhos ricos, começaram a encher mais ainda suas barriguinhas. Virou uma bagunça, né? E tá aí a prova. 16 bilhões e meio de reais para os artistas captarem, né? Assim é fácil fazer o L. Segunda notícia, pessoal, olha, se existe uma coisa que eu gosto de fazer nesse trabalho, é desmascarar especialista da imprensa profissional. Tá? Vejam só a alegação. A seca e vegetação rasteira agora são os novos vilões da floresta amazônica, dos incêndios, né? Do desmatamento. Na época do Bolsonaro era descuido. Agora é o quê? Mudança climática, aquecimento global. Né? O Lula não pode ter culpa de nada. O número de incêndios aumentou. Não, mas calma aí. Agora a culpa é do aquecimento global, né? Vegetação rasteira, a seca, né? Tá chovendo menos. Cadê as provas? Tá chovendo menos. Bom, fui pesquisar a respeito da pessoa responsável, né, é o especialista do Mintópolis. Tá aí o resultado que eu encontrei em 1 minuto e meio. Ali em cima vocês veem o nome da especialista. Não é a Sâmia Bonfim, né? É a Natália Nascimento, que retuitou a Sâmia. Ela que é pesquisadora de onde? Adivinhem. Na USP, é claro, né? Essa postagem da Sâmia era sobre o 8 de janeiro. E a outra ali, ela retuitou o Tasso Azevedo, que fez ali, né, traçou um parâmetro entre o resultado das eleições no primeiro turno de 2022 com o desmatamento na Amazônia. No primeiro turno, Bolsonaro venceu as eleições em 265 municípios da Amazônia, que respondem por 70% da área desmatada entre 85 e 2021. Já o Lula venceu em 499, que respondem por 30% apenas do desmatamento. Não é coincidência. Temos aí, então, claramente, né, uma especialista enviesada politicamente e que lança a mão dessas narrativas de aquecimento global, mudanças climáticas, buraco na camada de ozônio, sem mais lá o quê, para passar pano para o descaso do Lula com a floresta amazônica. Que tristeza, hein, Mintópolis? Que tristeza. Outra notícia, né, que viralizou aí no final de semana foi a questão do depoimento dos ex-comandantes das Forças Armadas, né, a respeito do suposto golpe, tentativa de golpe do Jair Bolsonaro. E aí veio o UOL, né, com esse jornalista aí que eu não conhecia, chamado Aguirre Talento, ele tem um enorme talento para mentir, disse que os depoimentos fortalecem o elo do Jair Bolsonaro com a trama golpista. Aí eu fui ler a matéria e a gente encontrou aí um personagem que é bastante recorrente
né, quando a imprensa tradicional tenta colocar a culpa de alguma coisa no Jair Bolsonaro. Depoimentos de ex-comandantes reforçam o elo de Bolsonaro com o plano de golpe. Aí logo ali na primeira linha desse parágrafo. Na avaliação de fontes que acompanham as investigações, aí eu já parei por aí, né, pessoal? Fontes que acompanham as investigações. A famosa fonte fantasma. Só que isso aí não é o primeiro parágrafo, é o quinto, o sexto, né? Então você vai lendo aquilo ali, a pessoa, né, o leitor médio, apolítico, vai lendo aquele negócio e acha que é tudo informação fidedigna, né? Que o cara tirou aquilo ali não do fiofó, mas são informações oficiais. Aí quando você vai chegando perto do final da matéria, você vê que são fontes que acompanham as investigações, ele não dá o nome de ninguém, ou seja, inventa o que quer, né? Chama, convoca o sigilo da fonte e aí pronto, tá tudo resolvido, né? Depois, se isso aí for comprovado que é mentira, aí ele vai lá, vai chegar e vai dizer, mas a culpa não é minha, foi a minha fonte que falou. Tá bom, mas quem é a tua fonte? Não posso falar sigilo da fonte. Assim, a imprensa tradicional segue inventando um monte de mentira para fortalecer narrativas criadas dentro das redações militantes. Tá, pessoal? Agora, vamos lá. Vamos chegar aqui na questão mais importante, nas duas questões, né, nas duas declarações bombásticas que foram dadas durante esse final de semana e que comprometeriam demais o desgoverno caso o jornalismo brasileiro, essas instituições funcionassem da maneira correta, tá? Eu vou trazer para vocês primeiro a do Ciro Gomes. Ele estava dando uma entrevista ao vivo à CNN e foi falar a respeito dos precatórios, que é a dívida da União, né, pessoal? Vocês devem se lembrar que pouco tempo atrás os petistas começaram a bater no peito e dizer, nós pagamos aqui a dívida do Bolsonaro de 90 bilhões e tal. Para começar, a dívida não era do Bolsonaro, né? Eram dívidas acumuladas também de governos anteriores que sim aumentaram por conta da pandemia. Custou caro, né, o auxílio emergencial e segurar as pontas ali durante a pandemia, na época do fecha tudo, né? Fica em casa, a economia a gente vê depois. A proposta da equipe econômica do Bolsonaro, do Paulo Guedes, era parcelar o pagamento, né, que seria uma maneira responsável de lidar com o problema. Aí chega o governo Lula e, por milagre, né, aí em vias de começar, né, de dar início ao apocalipse econômico, né, que a gente já está sentindo, mas a coisa realmente ficar incontrolável, e paga uma dívida de 90 bilhões. Nossa, de onde eles tiraram essa grana? Vejam a explicação nas palavras do coronel Ciro Gomes. Sabe o que eles fizeram agora? Eu vou dizer aqui para todo mundo ver. Não sai na imprensa. Sabe esses 93 bilhões de reais desse pulso de bom pagador? Estranho, né, não? O Lula e o PT e o Haddad sem dinheiro para nada. Corta daqui, corta dacolá, confusão. De repente resolvem pagar o calote dos precatórios do Bolsonaro. 93 bilhões de reais. Eu digo, opa, como eu conheço a vida? Sim, cara, e aí tem. Fui atrás e achei. Sabe o que é? Eles venderam os precatórios para bancos. Poucos bancos, 2 bancos, que compraram esses precatórios com deságio de até 50%. Quem venderam? O governo Lula. Isso é uma falcatrua maior do que o Mensalão e do que o Petrolão juntos. Governador, conversando no Palácio Sabe do Planalto... quando é que saiu isso na imprensa? Nunca. Vai sair agora, porque vocês estão me dando a possibilidade. Se tiver provas, pode nos dar. Mas manda o Ministério Público fazer. É tão simples, eu vou dar a pista. É simples, sabe o que você faz? Você pega o seguinte, quando é que no mercado os precatórios estavam sendo vendidos com deságio de 30%, 40%, 50% e por que eles passaram a fazer? Oficia a Justiça Federal e pergunta quem são os terceirizados. Até um repórter pode fazer isso, vai na Justiça Federal e pergunta quem são os portadores dos créditos que estão vindo buscar pelo valor de face, não sendo os credores originais. Você vai achar um banco, 2. No Palácio do Planalto... Os mesmos, de sempre. E aí, pessoal, perceberam o tamanho da treta? Pois é, o que dá para tirar disso aí? Além da reação, né, do jornalista da CNN. Cadê as provas? Contra o Bolsonaro não precisa de prova, né? É fonte anônima. Mas pro Lula, né? Não, cadê as provas? A gente não vai investigar nada. Traz as provas e já muda logo de assunto. Tenta passar o pano ali, velocidade da luz, né? Mas, de acordo com o que o Ciro Gomes está falando aí, as acusações dele, o governo, esse pagamento da dívida que não era do Jair Bolsonaro foi feito de uma maneira, digamos, criativa, né? E os grandes favorecidos foram bancos aliados do governo, né? 1 ou 2. Né? Aí o Ciro Gomes falou,
Você quer prova? Investiga. Investiga, que aí você vai encontrar as provas. Pessoal, todo mundo que me conhece sabe que, eu acho o Ciro Gomes uma das figuras mais caricatas da política brasileira. Agora, uma coisa é você levar em consideração o que o Ciro Gomes pensa. Outra coisa é você levar em consideração o que ele apresenta. Não existe interpretação naquilo que ele falou. O trabalho da imprensa e do Ministério Público, como ele próprio disse ali, é investigar. Ele deu todas as informações que ele poderia dar. Impressionante, né? Impressionante. O descaso da CNN querendo mudar de assunto rapidamente e, estão vendo aí o título da matéria no canto da tela, sempre tem que ter uma maneira de meter o Bolsonaro no meio e livrar a cara do governo. Vamos ver agora. Vamos ver se o Ministério Público vai fazer alguma coisa. Vamos ver se a mídia profissional vai investigar. Agora vamos lá, pessoal. Vamos escutar o áudio aí do Sérgio Etchegoyen. Só para esclarecer aqui, tá? Eu não posso mostrar as imagens porque elas têm direitos autorais. Ainda mais essa do Ciro Gomes, que é da CNN. Eu tomaria um strike quase que no automático. Essa aí também é uma rádio menor do Sul, mas também corri o risco de tomar um strike. Então, vai só o áudio, tá? Sérgio Etchegoyen, recapitulando aqui, tá? Ex-ministro-chefe do GSI, ele foi acusado, ali de fazer parte da tropa de melancias que permitiu que tudo isso acontecesse, em 2022, teria sido um dos principais artífices da saída de campo. Vamos nos limitar a falar isso aqui, porque vocês já entenderam a mensagem. E ele é uma pessoa que não nutre nenhuma simpatia pelo Jair Bolsonaro, muito pelo contrário. Então ele está falando aí a respeito dos motivos que levaram a sacada do Jair Bolsonaro da presidência da República. Vamos ouvir o áudio. Eu acho que o segmento político brasileiro deve muito à sociedade brasileira porque cometeu um erro básico. Ou seja, os políticos chegaram à conclusão que o presidente Bolsonaro tinha que ser afastado. Chegou-se a essa conclusão. A justiça, as cortes mais altas também não gostavam dele. Criou-se uma grande aliança informal, enfim, diversas pressões, e foram buscar o presidente Lula como sujeito capaz, como candidato capaz de derrotar Bolsonaro. Alongaram a crise que nós vamos viver, porque nós teremos 4 anos muito difíceis, porque a vitória foi apertadíssima, 1, alguma coisa, menos de 2%, alongaram a agonia, trouxeram de volta um presidente que tem coisas muito complicadas nas últimas administrações para resolver, para explicar, e a gente vive um momento muito difícil de prever o que vai acontecer. Muito difícil de prever o que vai acontecer para o Brasil. Até porque, como eu disse, nós dois concordamos. Eu não imaginava que fôssemos ter o episódio do dia 8 de janeiro. O novo governo, o governo eleito, assumiu e não consegue governar, Paulo Sérgio. Nunca, mesmo antes do 8 de janeiro, e eu dizia antes do 8 de janeiro, um ex-presidente durou tanto na manchete, porque o governo só falava do ex-governo. Ou seja, falar mal do governo incumbente pode até ajudar a ganhar a eleição. É uma tática utilizada para ganhar a eleição, mas não ajuda a governar. É preciso governar. Pessoal, quando eu vi isso aí a primeira vez, mas me deu uma revolta. Mas uma revolta tão grande, porque ele fala de um... Assim, ele é um general, moderno, entre aspas, das Forças Armadas, ele não representa a velha guarda de generais, aqueles realmente comprometidos, com o patriotismo, com a lei, com a ordem, nada disso. É uma outra geração que está preocupada com outras coisas. O positivismo aí é como se fosse um chip implantado na cabeça de um cidadão desse aí. E vocês veem isso pela maneira como ele se expressa, com a maior naturalidade, como se tudo aquilo fosse uma coisa normal. Mas o que ele está dizendo aí é o seguinte, que os políticos cansaram de lidar com o Bolsonaro. Por quê? Porque não tinha mamata.
Não tinha mamatinha. Era um cara que colocava o dedo na ferida, que queria acabar com o domínio do sistema. E aí o que fizeram? Vamos tirar o cara daqui. Vamos expulsar o cara da presidência e vamos voltar para o esquema, para o método antigo, onde nós estávamos felizes. Ele fala ali também a respeito da diferença, né, na eleição, no resultado da eleição. Né? Ele fez parte, pessoal, de uma comissão do TSE, na época em que a Rosa Weber era presidente do Tribunal Superior Eleitoral, nas eleições de 2018, tá? Eu fiz um vídeo muito tempo atrás a respeito do relatório produzido por essa comissão. E era uma coisa bastante constrangedora, tá? Não dá para entrar em detalhes mais, me arrisquei no passado, paguei um preço altíssimo por isso, mas ele é um cara que acredita piamente no nosso sistema. Então ele fala aí, partindo do pressuposto, na cabeça positivista dele, de que nesse ponto não houve nada de errado. Agora, institucionalmente falando, ele deixa muito claro que a classe política, né, e outras que não deveriam pertencer ao processo político se juntaram para tirar o Bolsonaro. Para mim, na minha opinião, isso aí é golpe. Isso para mim é golpe. E é sempre bom lembrar, pessoal, que na tal minuta golpista, que não é uma minuta e não é de golpe, existia lá a proposta de novas eleições. E sem restrição à participação do Lula. Eu nunca vi alguém dar um golpe que prevê novas eleições com um sistema, com uma etapa a mais de segurança e com a participação de todos os candidatos que participaram da primeira eleição, da eleição anterior. Para mim, golpe é isso aí que o Etchegóin mostrou, que ele denunciou. Né? E aí? Repito, a imprensa vai investigar? Claro que não. Sabe por quê? Porque a imprensa faz parte desse golpe. A imprensa fez parte de tudo isso aí e continua fazendo. Prova disso são as matérias que eu trouxe para vocês hoje. Compartilhem esse vídeo com o maior número possível de pessoas, pessoal. Raramente eu peço isso, mas dessa vez eu vou pedir. Um forte abraço e a gente se vê por aí.